A graça e a paz, meus irmãos queridos. Vamos dar continuidade ao estudo de Efésios, capítulo 2. Hoje é a parte número 3 do estudo. Vamos começar do verso 8. É mais uma das sessões. Nós dividimos esse estudo em sessões, essa é mais uma das sessões. Nós fomos... Na EBD passada, nós finalizamos a oração de Paulo, no versículo 7 do capítulo 2, porque entendemos que ele inicia a oração no versículo 15, mais exatamente no 17, né? No versículo 17 do capítulo 1, e essa oração ela vai até o capítulo 7, o versículo 7 do capítulo 2. Agora, no versículo 8, Paulo dá as explicações ou as justificativas. E aí muda a estrutura. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Deixa eu dizer para você uma coisa. Às vezes eu ministro e não oro, antes nem na finalização da oração. Mas não é que eu não orei, amém? Eu oro a semana toda, eu oro aqui antes de iniciar, e às vezes não oro no início da ministração ou no final. Mas dessa vez, eu lembrei, ou melhor, me lembraram, então eu vou fazer uma oração antes da ministração. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos para a gente orar. Pai eterno, que o Senhor continue conduzindo este estudo, esta ministração, com toda essa graça que foi dispensada sobre as nossas vidas. Assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Vamos iniciar no versículo 8, que faz parte, como eu falei, da terceira sessão, na verdade, né? Fizemos uma primeira sessão, verso 1 a 3, uma segunda sessão, versos 4 a 7, agora uma outra sessão, que vai dos versículos 8 ao versículo 10. Olha como Paulo começa a justificar ou explicar. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Observa que anteriormente, quando Paulo fala da vivificação dos nossos corpos, no versículo 5, Paulo fala também que nós somos salvos pela graça. Mas ali, ele aponta mais para a iniciativa de Deus. Agora, ele vai falar sobre o instrumento que é utilizado para que esta graça, ela efetivamente aconteça na vida dos irmãos. Então ele diz, olha, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Destaquei algumas palavras em amarelo e em vermelho, para a gente dar ênfase, tá? Vamos lá. Pela graça, todos nós somos salvos, só podemos ser salvos pela graça. E o instrumento da graça é a fé. Fé em quê? Fé em Jesus. Fé em quê? Fé na sua obra expiatória. Fé no sacrifício que ele fez a nosso favor. É isso que se chama fé. Conforme está escrito ali, nós somos salvos por uma iniciativa que vem de Deus, desde que a gente creia. Desde que a gente creia que o sacrifício expiatório, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos beneficia, nos alcança, ou seja, nós aceitamos. Então isso é ser salvo pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, no sentido que, ainda que a gente tenha que corresponder, aceitando, aderindo, concordando, todo planejamento vem do alto, é um dom de Deus. Ou seja, Deus escolheu como seria. E não só isso,
quando Deus escolheu como seria, nós não fomos chamados para dar palpites. Nós não fomos chamados para dar opinião. Na verdade, nós, eu e você, nem sequer existíamos. Então isso é dádiva, isso é dom, é presente. Nós somos salvos por um planejamento divino, por algo acima da nossa compreensão. Como é que isso se materializa? Como é que isso se instrumentaliza? Como alguns autores gostam de falar, através da fé. Ou seja, eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz me aproveita. Eu creio que é para mim, eu creio que me salva. Em outras palavras, eu creio que pelo sacrifício de Jesus na cruz, meus pecados são completamente perdoados. Isso significa ser salvo pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, ou seja, isto não parte de nós, mas parte de Deus. Todo esse planejamento vem de Deus. Não vem de obras, isto é, não vem de rituais, não vem de sacrifícios, não vem porque você cumpre um manual, não vem porque você é muito bom, ou porque você foi melhorando, ou porque você já fez alguma coisa que faça com que Deus aproveite aquilo que você já fez. Nada disso. Ninguém vai se gloriar diante de Deus. A glória é exclusiva de Deus. Então não vem de obras. Não vem pelas conquistas humanas. Ninguém pode fazer nada de si mesmo para ser salvo. O que nós podemos fazer é resultado já daquilo que já fomos salvos, que a Bíblia chama de boas obras, no versículo 10. Vamos ler de novo o versículo 10? Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Isto é, as boas obras, elas são apenas uma consequência daquele que já creu em Jesus. Elas não são a causa para eu ser salvo. Tem gente que pensa que por fazer boas obras, obras aceitáveis, por exemplo, é justo que ela seja salva, porque ela faz boas obras, nesse sentido que ela entende, que são obras moralmente aprovadas, obras socialmente aprovadas. Mas não é isso que a Bíblia diz. Estas boas obras do versículo 10, elas são apenas consequências de quem já foi criado novamente, de quem já foi recriado. Porque não esqueça que nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Nós somos nova criação, Gálatas. Nós somos nova criatura, segundo aos Coríntios. Nova criação, nova criatura, o que se espera é que faça boas obras. Mas também, que boas obras são essas, afinal de contas? Continua lendo. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, até as boas obras, que são consequências de vidas que foram recriadas, que nasceram de novo, que estão em Cristo Jesus, que nasceram de novo, portanto, até estas boas obras, elas foram preparadas pelo próprio Deus para que andássemos nelas. Observa, então, como a graça opera. A nossa salvação, e não só a nossa salvação, mas a nossa própria vida cristã, ela é um preparo de Deus. Certa feita, aos Coríntios, Paulo vai dizer que ele plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, na verdade, Deus é quem trabalha na nossa vida,
de uma forma poderosa, e nós temos plena consciência disso. Aliás, Paulo ora para que a gente tenha plena consciência disso, como nós vimos, para nós entendermos que Deus, ele está agindo o tempo todo na nossa vida. Então, precisamos ter essa consciência de que estamos em verdadeira parceria com Deus, ainda que Ele tenha a iniciativa, ainda que a glória seja dEle. Mas também precisamos corresponder. Mas vamos deixar a correspondência um pouco mais para frente. Então, vamos de novo voltar para o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo. Olha, essa palavra feitura, no original grego, significa poema. Se você for ao original desta palavra feitura, você vai ver que significa poema. Em outras palavras, nós somos uma vida que Deus está escrevendo. Nós somos poemas de Deus. A igreja, nessa linguagem que está nesse versículo, a igreja é uma história de vida viva, que Deus está escrevendo dia após dia. A igreja, ela declara, é um poema de Deus, que declara a glória de Deus, a graça de Deus, as maravilhas de Deus, o louvor que é devido a Deus, a qualidade de vida que existe em Deus, a fé que nos aproxima, que nos liga a Deus, o amor com que Deus nos amou. Então a nossa vida é um poema que está sendo escrito ainda. Como Hernandes Dias Lopes afirma, que nós somos um poema que Deus está escrevendo ainda, não acabou de escrever. Então nós somos feitura de Deus, poemas de Deus. A igreja é um poema. A igreja é a forma como Deus declara a sua existência, a sua misericórdia, como nós vimos no domingo passado. Como Deus comunica a sua graça, como Deus comunica a verdade da sua palavra, o poder da sua palavra, como Ele é capaz de restaurar vidas, como Ele é capaz de mudar vidas, como Ele te mudou e ainda está te mudando, acredite. Como Ele me mudou, ainda está mudando, acredite. A primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, a minha resposta foi: eu não preciso. A minha religião é a minha cabeça. Esta foi a primeira declaração que eu fiz, na primeira vez que eu fui evangelizado, quando eu tinha 16 anos. Mas nós falamos aqui de quê mesmo? De misericórdia. Então, Deus já sabia da minha conversão. Existe alguma coisa oculta a Deus? Não, né? Deus já sabia que um dia eu iria me converter. Deus já sabia. E para aqueles que creem em Jesus, o que Deus faz mesmo? Deus usa de misericórdia. Deus já julgou em Cristo os nossos pecados. Um dia você se converteu, um dia eu me converti. A partir desse dia, a nossa boca passou a ser uma declaração da nossa fé. A nossa boca passou a ser um testemunho daquilo que Deus fez na nossa família, no nosso casamento, na nossa saúde, no nosso trabalho, como Deus nos sustentou, como Deus nos deu provisão, como Deus pode fazer com aqueles que ainda não o receberam. Não é isso? As pessoas dizem, brasileiro diz muito isso, eu também sou filho de Deus. Mas qual é a declaração que deve sair da nossa boca? Nem todos são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Como diz em João, capítulo 1, versículo 12, são aqueles que receberam a Jesus. Estes foram feitos filhos de Deus.
Então Deus está escrevendo esse poema através da igreja, através das nossas vidas, proclamando a verdade do evangelho que salva, pela graça. Então nós somos feitura de Deus, nós somos uma declaração das verdades que Deus nos ensina pela sua palavra e que o Espírito Santo testifica na nossa vida. E um outro detalhe, nós somos criados em Cristo Jesus. E aqui eu paro um pouquinho para te dizer o seguinte: todos nós recebemos um tipo de criação que nos influenciou de alguma forma. Quando eu falo criação, eu estou levando em conta a nossa infância, com quem nós fomos criados, as horas que nós passávamos dentro de casa ou na rua, a forma como nós crescemos, nos desenvolvemos. Depois alguns entram nas universidades ou nas escolas. Então, nós somos criados, antes de nascer de novo, nós somos criados com toda esta influência. Então eu posso dizer que nós somos criados na rua, por causa da influência. Nós somos criados dentro da nossa casa, por causa da influência. Nós somos criados na escola, nas universidades e às vezes até no trabalho, segundo a influência natural. Mas, ainda que, por exemplo, ainda que na nossa casa, moralmente falando, os nossos pais, eles tenham sempre procurado fazer o certo, ainda assim, ainda que o que a gente aprendeu na rua, a gente filtrou, a gente soube filtrar, ainda que nas escolas e nas universidades a gente saiba filtrar o que passaram para nós, ainda assim, se não vivíamos, por exemplo, num lar cristão, ainda assim, se o nosso contato na rua não eram com pessoas cristãs, se o nosso contato nas escolas e universidades não era de ensino ou de pessoas cristãs, significa que tudo aquilo que a gente aprendeu e foi influenciado, ainda que moralmente tenha sido adequado, moralmente falando, ainda assim está contaminado pelo pecado. Então, o que nós fomos de fato e de verdade é criados em Cristo. Significa que hoje o nosso filtro é muito maior. Hoje o nosso filtro é a palavra de Deus. O que a rua fala, que a gente pode ouvir dentro de casa, com todo o amor que a gente tenha, com os da casa, com os de fora, com todo o amor que a gente possa ter com os nossos colegas de trabalho, com aqueles que estudam conosco, com os nossos professores mundanos, né? Ainda que tenhamos amor e consideração, a nossa referência é a palavra de Deus. O nosso filtro é a palavra de Deus. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, a gente aceita. Se ele não for convertido, a gente instrui corretamente. Mas se está em desacordo com a palavra de Deus, nós não devemos andar do jeito que eles andam. Não devemos. Porque nós fomos criados em Cristo Jesus. É uma nova criação. É como se Deus tivesse olhado para nós e tivesse enxergado em nós, uma vez que fomos recriados, uma vez que nós nascemos de novo, é como se Deus nos tratássemos como pessoas que nunca pecaram. Entenda bem, não é que nós não pecamos, não é que nós não pecávamos, mas eu digo, é como Deus nos trata. Por quê? Porque nós fomos criados em
Cristo Jesus. Porque em Cristo todas as nossas bênçãos foram preparadas por Deus, em Cristo. Então é assim que Deus nos trata. Ele nos trata, como nós vimos na semana passada, segundo a sua benignidade. Ou seja, se estamos em Cristo, Ele não pode agir diferente. Então, quando Ele nos olha, na verdade, Ele está olhando Cristo. Ainda que sejamos imperfeitos, ainda que possamos pecar, ainda que possamos errar, como é que Deus nos olha? Deus nos olha olhando para Cristo. Então, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. É muito importante que a gente use como parâmetro em todas as áreas da nossa vida. O nosso parâmetro é a palavra de Deus. Se esse ensino, se esse discurso, se esta onda, se isso que você está ouvindo não passa pelo filtro da palavra, significa que não é para você falar. Você é poema de Deus. Não é para você declarar isso. Não é poema de Deus. Não é declaração de Deus. A declaração de Deus é o testemunho, é o espírito de profecia, é a fé que você professa, é a fé em quem enxerga aquilo que Deus deixa, aquilo para o qual Deus te destinou, aquilo que Deus preparou para você. Deus te criou em Cristo para isso. E assim deve ser o nosso comportamento neste mundo. Não temos que ser igual a este mundo, não. Nós temos que ser igual a este Cristo. Nós fomos criados em Cristo para sermos parecidos com este Cristo, o da palavra, e não para sermos parecidos com este mundo. De forma alguma. Temos insistido em Efésios capítulo 2 acerca do curso do mundo. As pessoas precisam identificar em você. Na sua boca existe uma declaração diferente. Meu irmão e minha irmã, isso é poema de Deus. Você declara de forma diferente. Sabe por quê? Porque você declara pela fé. Você declara pela fé. Você é poema de Deus. Você declara a mensagem de esperança. O mundo não tem essa mensagem. Os valores são diferentes, os valores são outros. Você tem a esperança. Você tem a esperança de que um dia você vai ter um corpo igual ao de Jesus. E eu te pergunto, o mundo tem essa esperança? John Lennon cantou uma música onde ele dizia: vivamos o hoje. Vamos ter pressa para viver o agora. Por quê? Porque se não existe esperança de futuro, vamos chutar o pau da barraca, como diz um pregador. Vamos aproveitar a vida. Vamos aproveitar agora, vamos aproveitar o hoje. Mas quando Paulo prega aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 15, Paulo fala acerca dessa esperança. A esperança que foi testemunhada por Deus na ressurreição de Cristo. Nisso temos esperança. Temos esperança de que teremos um corpo igual a Cristo, temos esperança de que este corpo será imortal, temos esperança de que ressuscitaremos para nunca mais morrer. Essas coisas, elas precisam ser declaração para eles, para o mundo. Eles não têm essa esperança. Mas nós somos poema de Deus para declarar essas coisas. E Deus está escrevendo a nossa história dia após dia. Podemos passar. Agora nós vamos entrar numa outra sessão. Essa outra sessão, ela vai do versículo 11 ao versículo 18. Observa uma coisa. Paulo escreve a uma igreja gentia. O
que é o gentio na sua Bíblia? Na sua Bíblia, existem 3 tipos de povos muito bem identificados: judeus, gentios e igreja. São 3 tipos de povos perfeitamente identificáveis na Bíblia. O judeu é aquele que descende de Abraão, é da descendência de Abraão. Segundo a carne, ele é das tribos, ele é das 12 tribos, ele é descendente das 12 tribos. Esse é o judeu na carne. Quem é o gentio? O gentio é quem não é judeu na carne. Então ele é gentio na carne. Ele não faz parte dessa linhagem. Essa linhagem, ela é bem explorada no Velho Testamento. Deus faz aliança com Abraão. Deus fala que a descendência de Abraão seria abençoada. Todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Então, havia uma aliança que Deus faz com Abraão. Em outro momento, Deus dá a lei dos mandamentos para Moisés. E o povo que recebe essa incumbência de viver pela lei dos mandamentos é o povo judeu, não é o povo gentio. Mas Paulo escreve para uma igreja gentia. Isto é, essa igreja de Éfeso, ela não era uma igreja que vivia segundo essa expectativa. Por exemplo, a expectativa da vinda de um Messias. Os judeus não. Os judeus, eles tinham expectativa na vinda de um Messias. Jesus Cristo, eles não reconheceram, é verdade. Mas nós sabemos que Jesus é o Messias que já veio para Israel. Então eles tinham expectativa de que viria um Messias. Os gentios não tinham essa expectativa. Então Paulo, ele do verso 11 em diante, ele vai falar nessa linguagem, fazendo separação entre o judeu na carne e o gentio na carne. Sendo que, o que Deus fez é um outro mistério, que vai aparecer num outro capítulo de Efésios. É um mistério chamado igreja, como sendo uma comunidade coletiva de pessoas, mas não só dos judeus, conforme o Velho Testamento anunciou, como sendo o povo de Deus, o povo participante das promessas de Deus. Aos Efésios, Paulo, escrevendo esse capítulo, Paulo vai dizer que Deus, ele, de 2 povos, judeu e gentios na carne. Judeu na carne, descendente de Abraão. Gentio na carne, não é descendente de Abraão. De 2 povos, Deus fez um povo. E este povo se chama igreja. O que é igreja? Igreja é o que a Bíblia chama de novo homem, nova criação, nova criatura. Igreja é um novo homem coletivo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Então, Paulo vai ensinar nesses versículos que de 2 povos Deus fez um, a igreja, que é um mistério que estava oculto e que só foi revelado nos dias dos apóstolos. Esse mistério foi revelado. Isto é, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, aquelas promessas do capítulo 1, bênçãos do Pai, bênçãos do Filho, bênçãos do Espírito Santo, aquelas promessas, elas não eram só para Israel. Aquelas promessas, elas eram para quem não fosse judeu também. Esse plano de Deus era eterno. Deus já tinha esse plano, mas estava escondido, estava oculto em mistério até que foi revelado. E Paulo fala sobre isso.
Então, nós temos 3 povos, continuamos a ter 3 povos atualmente. A igreja, o judeu que se converte, o gentio que se converte. Nós ainda temos o judeu na carne, nós ainda temos o gentio na carne. Ainda temos os 3 povos. Inclusive, para Israel, na carne, Deus ainda vai tratar. Deus ainda vai tratar com Israel. Futuramente, Deus ainda tem coisa a tratar com Israel. Então observa, de 2 povos, judeu na carne, gentio na carne, Deus fez um povo. Esse povo que Deus fez foi no Espírito, que se chama igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz: aquele judeu, gentio, aquele que se une ao Senhor, se torna com Ele um só espírito, um só corpo, um só povo, um só homem coletivo, cuja cabeça é Cristo. Tudo isso é ideia de Deus. Tudo isso foi concebido e imaginado por Deus, oculto, até que foi plenamente revelada. Isto foi plenamente revelado aos apóstolos. Então vamos lá. Com esse panorama sobre o que ele vai falar agora, vamos ler. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Não eram judeus na carne. Não eram judeus de nascimento, eram gentios de nascimento. E chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Os judeus se circuncidavam, os gentios não. E Paulo está dizendo que os judeus chamavam os gentios de incircuncisão, porque circuncisão era uma marca da aliança que Deus fez lá no Velho Testamento, ainda. Quem não tinha esta marca física não era circunciso, era incircunciso. Então é isto que Paulo está falando. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Isto é, a palavra Cristo é um título. Cristo é Messias, é ungido, é enviado de Deus. Os judeus esperavam que Deus enviasse alguém, que era o Messias. Os gentios não esperavam que Deus enviasse ninguém. Assim como esse mundo não espera que Deus envie ninguém. Com a sua boca, você tem que dar esse testemunho de que Deus já enviou alguém para socorrê-los, como nos socorreu. Então, vamos lá de novo, versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Porque Israel é quem tinha as alianças, Israel é quem tinha a lei, Israel é quem tinha a sua dieta, que está na Bíblia. Então, eles estavam separados da comunidade de Israel. Eles não viviam o que a comunidade de Israel vivia. E estranho às alianças da promessa. Mesma linha de raciocínio. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus. Então, embora eles não estivessem esperando por um Messias, por um libertador, embora eles não tivessem expectativa de que Deus enviaria alguém para socorrê-los, para ajudá-los, agora, somente pela fé, somente porque eles creram no sacrifício de Jesus, somente porque eles creram que Jesus é a única pessoa que perdoa pecados, somente por isso, eles, os crentes de Éfeso, que antes estavam longe,
já pelo sangue de Cristo chegaram perto, porque ele é a nossa paz, verso 14, o qual de ambos os povos fez um. Então o verso 14 fala que de ambos os povos, de judeu na carne, de gentio na carne, Deus fez um povo no Espírito, que se chama igreja. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Já vamos falar disso aí. Mas vamos voltar para o verso 13, porque eu quero comentar uma coisa aqui contigo. Vamos ler de novo o verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, foi porque Cristo morreu na cruz pelos pecados que eles se aproximaram de Deus. É justamente assim que a gente se aproxima de Deus. É porque Jesus morreu, ele verteu o sangue dele por nós. Abre comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 24. Abre lá comigo. Eu peguei aqui a NVI para fazer a leitura. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 24. Vamos ler um pouquinho antes, para a gente contextualizar. Vamos ler a partir do verso 22. Hebreus 12, a partir do verso 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel, na linguagem usada em Hebreus, fala do sangue que clama por justiça, porque Abel foi assassinado pelo seu irmão. Caim assassinou Abel. O sangue de Abel, portanto, você sabe, Deus é justo, e quem é justo tem que julgar. O sangue de Abel clamava por justiça. Mas olha o que diz o verso 24. O verso 24 diz que o sangue aspergido, o sangue de Jesus, ele fala melhor do que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus já estabeleceu a justiça que Deus queria. Então fala mais alto, fala melhor. Através da morte de Jesus, os nossos pecados são perdoados. A justiça de Deus foi feita. Eu não preciso ficar com medo de Deus. Se eu estou em Cristo, a benignidade de Deus opera para comigo, porque faz parte do caráter de Deus. O sangue da aspersão, o sangue de Jesus, fala melhor, fala mais alto, porque Deus já está satisfeito com a justiça que Cristo nos proporcionou. Romanos capítulo 5, verso 17, eu mencionei aqui, no estudo do primeiro capítulo aos Efésios, da carta aos Efésios, eu mencionei para você que Romanos capítulo 5, verso 17, fala que nós recebemos abundância de graça e dom da justiça. O sacrifício de Jesus na cruz nos proporcionou abundância de graça, dom da justiça. A justiça, para todo aquele que crê em Jesus, ela está satisfeita. Deus está satisfeito, porque Ele teve que julgar Jesus Cristo no nosso lugar, para que Ele pudesse ficar satisfeito. Por isso, então Paulo está dizendo para eles que por causa do sacrifício, eles chegaram perto
Não existe mais barreira. Havia muita barreira naquela época. Judeu olhava com superioridade sobre o gentio. Porque ele pensava e dizia, eu tenho as promessas, eu sou descendente de Abraão, eu tenho as alianças que Deus prometeu, eu espero pelo Messias, eu tenho as leis, eu sou escolhido por Deus. Isso era o pensamento e a fala do judeu, um olhar de superioridade. Por outro lado, o gentio, ele tinha um olhar de inferioridade. Eu não tenho nada disso, eu não espero ninguém, eu não tenho esperança. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, por causa do sangue de Jesus, vocês, crentes de Efésios, como nós também, nós chegamos perto. Agora não existe distância mais. Agora, seja judeu, seja não judeu, que a Bíblia chama de gentio, tanto faz ser um ou ser outro. O que importa, diz Paulo, é ser uma nova criatura. O que importa é crer em Jesus. O que importa é crer no sacrifício da cruz do Calvário. Isso é que é fundamental. Isso é chamado de crer pela fé. Crer numa pessoa que derramou o seu próprio sangue. Crer pela fé. Eu aceito o sacrifício. Eu aceito aquilo que Deus fez por mim. É isso. É isso que a gente precisa fazer para ser salvo. Bem, vamos ao verso 14. No verso 14 diz assim, porque ele quem? Jesus. Ele é a nossa paz, a verdadeira paz. Nós falamos que o mundo prega paz e segurança. Mas é uma paz e segurança que nunca vai dar garantia para a gente de nada. É totalmente sujeita a chuvas e trovoadas. Nós nunca vamos ter a paz que o mundo prega. A verdadeira paz é Cristo. E o verso 14 diz que ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um povo. E derrubou a parede de separação que estava no meio. Essa parede de separação, Paulo agora vai ilustrar uma coisa que acontecia, e nós vamos usar aqui o templo de Herodes, que era o templo que existia nos dias de Jesus e nos dias de Paulo, antes da destruição desse templo. Então nós vamos passar 3 ilustrações. Esse é o templo de Herodes. Passa os 3 e depois volta para o primeiro. Essa é a primeira figura. Esta é a segunda figura. Pode passar a próxima. Esta é a terceira figura. Agora volta para a primeira, por favor. Essa figura que você está vendo, as 3 são ilustrações do templo de Herodes, do templo dos dias do ministério de Jesus, dos apóstolos. Era este templo. Havia, naquela parte descoberta que está dentro da muralha, a muralha é o que você está vendo como barreira, esse murão alto. Ali dentro existe uma parte descoberta que é chamada de pátio dos gentios. Isto é, os gentios podiam circular nessa área descoberta chamada de pátio dos gentios. Porém, havia um pequeno muro de cerca de 1,40 m de altura. Esses dados são históricos, tá? Havia um pequeno muro com cerca de 1,40 m de altura. Este muro, ele era como se fosse uma parede de separação. Isto é, os gentios não podiam ultrapassar este muro, senão eles profanavam o templo. Os judeus podiam. Paulo está usando esta figura para dizer que Jesus evangelizou a paz. Jesus é a nossa paz. Ele derrubou a parede que estava separando gentios de judeus. Então, mostra para mim, por favor, onde está esse muro nesta figura.
Eu estou trabalhando hoje com os meus auxiliares, que estão me ajudando. Eu já combinei com eles, para eles mostrarem onde está o muro da separação. Olha lá, tá vendo? Tá vendo a setinha? É a setinha do mouse. Eles estão mostrando para vocês essa tal parede que estava no meio. Ela separava, ela fazia uma distinção notória. Quem é judeu passa, quem é gentio fica. Então, Paulo fala nesse versículo 14 que Jesus trouxe paz, derrubando a ideia desta parede. Essa ideia de exclusão de uns e de inclusão de outros. Passa o próximo. Mostra aí de novo onde é que estava esse muro de 1,40 m de altura. Está vendo ali, ó? Os dados eu peguei, estudando o assunto, havia 13 entradas como essas. Os judeus podiam passar daí, os gentios não podiam. Isso era chamado de parede de separação, também chamado de muro da inimizade. Passo próximo. Mostra aí, onde é que está? Está vendo ali, ó? Isso é esse muro de 1,40 m. Era a parede de separação. Separava o pátio externo do pátio interno. Separava judeus de gentios. Isso aí era a leitura para os gentios e para os judeus, era uma leitura de exclusão. Mas Deus, de dois povos, Deus fez um só. E Deus derrubou a parede de separação. Agora, tanto judeu na carne, quanto gentio na carne, tanto um quanto o outro, são um só povo. Somente um só povo. Pode passar. Eu queria ler com você. Abre a sua Bíblia, para a gente finalizar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 27. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 27... Eu abri aqui a NVI para fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 27. Você vai ver que a coisa era tão forte, a questão religiosa era tão forte, e até hoje, questões religiosas impedem pessoas de alcançarem a bênção de Deus, impedem as pessoas de se aproximar de Cristo. Questões religiosas impedem a pessoa de viver o melhor de Deus. Até hoje existem pessoas que raciocinam assim: eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vou morrer aqui. Existem pessoas que têm medo de saírem do meio de determinados grupos espirituais ou religiosos, porque têm medo. Porque, de alguma forma, elas ainda raciocinam com esta parede de separação, como se elas fossem as privilegiadas, elas estivessem no pátio interno, junto do templo. E como se os outros que confessam Jesus, eles estivessem no pátio externo. Existem pessoas que ainda raciocinam assim. Isso é tão sério que Paulo foi preso por causa disso. Paulo foi preso por quê? Porque ele foi acusado de levar um homem chamado Trófimo de Éfeso. Paulo foi acusado de ter conduzido este homem além desta parede de separação. Vamos ler? Vamos ler comigo a partir do versículo 27, Atos capítulo 21. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar.
Além disso, ele fez entrar gregos no templo. Ou seja, Paulo foi acusado de ter ultrapassado aquela barreira, conduzindo gentios, além daquelas entradas. Aquela mureta de 1,40 m de altura que nós mostramos aqui. Ele fez entrar gregos no templo, ele ultrapassou e fez esses gentios entrarem no templo e profanou este santo lugar. Era uma profanação. Um gentio ultrapassar o limite que ele não podia ultrapassar. Versículo 29. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Quando você continua a ler, nos próximos versículos, eu vou deixar para você ler, você vai ver que Paulo foi preso por causa disso, por causa desta acusação. Você vê como que a questão religiosa é séria. Mas esse estudo de Efésios é para a gente se conscientizar. Conforme desde o capítulo 1, nós estamos sendo conscientizados das bênçãos que estão disponíveis para nós, que vieram exclusivamente de Deus, por iniciativa dele, nenhum homem teve participação. No capítulo 2, nós vamos ver como Deus preparou todas essas coisas para nós, usando da sua misericórdia, da sua graça. Como Deus planejou isso não só para o judeu, conforme se poderia imaginar lendo só o Velho Testamento, mas ele planejou isso para os gentios, planejou também para quem não é judeu. E ele eliminou qualquer barreira. Não há barreiras para você que está me assistindo agora aceitar Jesus, crer em Jesus. Se existia alguma parede de separação entre você e Deus, qual poderia ser essa parede de separação entre você e Deus hoje? Alguma coisa que você já fez no passado? Você não espera, ou você não tinha esperança que Deus pudesse ter enviado alguém para te ajudar, para te socorrer, para levantar você da sua aflição? Em especial, eu quero deixar essas últimas palavras desta ministração, que é a parte 3 do capítulo 2 de Efésios, para você. Que hoje, entre você e Deus, existe uma parede, existe um muro de inimizade, existe uma separação, de tal maneira que você não tem comunhão com Deus, ou porque você acha que você não pode se achegar a Deus, pelo que você já fez, ou até mesmo pela sua mentalidade religiosa, que é exclusiva, que te impede de viver o melhor de Deus. Mas saiba que o sangue de Jesus fala melhor, fala mais alto. Se você creu em Jesus, se você creu no sacrifício da cruz do Calvário, você está perto. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, você que não se converteu, você chega perto. Se você crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a teu favor, porque este sacrifício perdoa todos os pecados. Assim nós vamos encerrar essa ministração. Estamos quase finalizando o capítulo 2, é longo mesmo, tem muita coisa para falar, espero que você esteja sendo edificado. Nós vamos orar. Vai ficar para você o QR Code, vai ficar a conta da igreja, vai ficar o Pix, que é o CNPJ, para você colaborar com este ministério, caso seja o desejo do seu coração. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, que o Senhor continue despejando da sua graça. Um dia Ele despejou da sua ira sobre Cristo, mas em compensação, por causa de Cristo, Ele também despejou a sua graça sobre nós. Que essa graça continue conosco, que esses ensinos, eles avivem o nosso coração, o nosso homem interior, nos fortaleça,
e nos faça poema de Deus, nos faça declarar as verdades espirituais nos lugares celestiais que nós alcançamos em Cristo Jesus. Assim nós oramos. Até a próxima semana, no nome de Jesus. Amém. Às 11 horas, EBD Kids.